Olá, nessa videoaula vamos falar sobre a exposição ocupacional ao frio. Diferentemente do calor, a, a exposição ao frio tem outras implicações e outra forma de abordagem segundo a legislação. Então, inicialmente uma explicação sucinta aqui sobre a fisiologia da exposição ao frio. Ao contrário do calor, onde a exposição causa vasodilatação periférica, no caso do frio há a vasoconstrição, na tentativa de evitar as perdas em excesso, perda de calor, porque o corpo começa a perder calor para um ambiente frio. Mas se o ambiente é tão frio que não se consegue evitar a perda de calor ao ponto da temperatura interna do corpo chegar a 35 graus, ocorre então redução de atividades fisiológicas e diminuição da taxa metabólica, queda da pressão e queda da frequência cardíaca. Aí passa-se a fase do tiritar, que é aquele tremor incontrolável que, na verdade, a gente não controla, mas é o corpo tentando controlar por meio de contrações musculares. E nisso tentar produzir o calor para tentar restabelecer o equilíbrio térmico devido à perda por causa do frio externo. Se, entretanto, ainda assim não produzir calor suficiente, aí a temperatura pode cair até chegar a 29 graus, quando então entra naquele estado que a gente conhece como hipotermia, que pode ter consequências graves, inclusive levar à morte. Bom, a exposição ocupacional fria é comum em indústrias alimentícias, é comum em indústrias de produtos farmacêuticos, indústrias bioquímicas, frigoríficos com atividades frequentes dentro das câmaras frias. Ocorre também em atividades que o trabalhador está a céu aberto, por exemplo, nas minerações, aqui no Brasil nem tanto, mas nas minerações no hemisfério norte, né, costuma ser muito frio. Os trabalhos de manutenção e transmissão de energia elétrica e telecomunicações em elevadas altitudes. E mesmo nas cidades ou no campo, onde o trabalhador se expõe ao frio no inverno. Bom, aqui alguns exemplos de doenças causadas pelo frio, que são a ulceração, feridas, bolhas, rachaduras e até necrose, enregelamento dos membros, que é aquela que gera até gangrena e amputação, pés de imersão, que ocorre quando trabalhadores permanecem em longos períodos com os pés imersos em água fria, e outras enfermidades também, podendo até evoluir para reumáticas, respiratórias e ataques cardíacos. A exposição ao frio, ela deixa o trabalhador susceptível a acidentes, porque em temperaturas inferiores a 18 graus, segundo alguns estudos, aumenta-se a estatística de acidentes, pois a tremedeira, o tiritar, eles diminuem a destreza em operar equipamentos e ferramentas. E, por outro lado, o uso de luvas e vestimentas para conter a exposição ao frio, né, os EPIs adequados ao frio, eles contribuem para diminuir a eficiência no trabalho e a sensibilidade. Portanto, a ocorrência de acidentes é um pouco mais comum diante da exposição ao frio. Bom, avaliação da exposição ao frio. Não tem no Brasil uma literatura específica, a não ser a da Fundacentro. Jean Paoli escreveu para o Fundacentro e nessa publicação ele informa nos estudos dele que o organismo chega a perder 8 quilocalorias por hora a 20 graus. E que a menos 10 graus o organismo perde cerca de 16 quilocalorias por hora, quer dizer, o dobro. Segundo esse mesmo pesquisador, os efeitos da exposição ao frio não são função linear, como a maioria
das questões orgânicas, né, do corpo humano não são não obedecem funções lineares, ou são logarítmicas, ou nesse caso vai ser uma função quadrática em função da velocidade do ar. Quer dizer o seguinte, se a velocidade do ar aumentar, o efeito da exposição ao frio, um frio diante de uma velocidade do ar maior, o efeito da exposição vai aumentar com o quadrado da variação da velocidade do ar. Isso aqui é uma função quadrática. Então, podemos afirmar que a temperatura de 0 grau com 6 metros por segundo de velocidade do ar equivale a menos 10 graus a uma velocidade do ar igual a zero. É aquela história da sensação térmica, tá vendo? Se tem o ar está em movimento, você tem uma sensação de mais frio ainda. Então, a velocidade do ar é importante parâmetro para a exposição ao frio, inclusive para as medidas de controle, tá bom? Bom, aqui, esse quadro aqui, ele mostra quais são os efeitos físicos típicos para a exposição a essas temperaturas aqui. Esse quadro aqui ele só é válido já com uma pessoa adequadamente vestida e com todos os EPIs necessários para a exposição ao frio, tá? A pessoa entrar com a cara e coragem numa câmara fria, por exemplo, não pode. Tem que ser com todo o aparato para a proteção física da pessoa. Ainda assim, com temperaturas até 30 graus Celsius negativas, a movimentação do ar pequena, os riscos são pequenos. Agora, se a exposição é de menos 30 a menos 50 graus, mesmo com movimentação do ar fraca, ainda há riscos de danos físicos. E com temperaturas muito baixas, abaixo de 50 graus, já temos risco de vida. Bom, o que diz a NR15 a respeito disso? A NR15 trata da exposição ao frio